Filosofia do Vestibular USP de 2019. A questão 56 a respeito de Galileu, no qual Galileu ele desenvolve a astronomia, né, através do conhecimento científico, e apresentar o texto mostrou que a natureza é fundamentalmente um conjunto de fenômenos mecânicos. A importância da obra de Galileu para o surgimento da ciência moderna justifica-se porque seu pensamento. Alternativa A. Tratou uma concepção medieval de mundo. De forma alguma, o Galileu até inclusive foi perseguido pelos religiosos da época, né, no caso, ele já tinha uma concepção científica e não religiosa. Alternativa B. Baseou-se em uma visão lógica sobre a natureza, também que considerava questões de teologia. Alternativa C. Fundamentou-se em conceitos metafísicos, também não, né? A metafísica mais voltada pelos filósofos, através da discussão sobre ser, e Galileu não, já era um cientista, já era um pesquisador que possui um conhecimento específico da realidade, né, uso da matemática. Alternativa D. Fundou as bases para o desenvolvimento da alquimia. Isso, no caso, foi Francis Bacon, né, que outro pensador, mais ou menos de sua época, né, que tinha uma tendência mais voltada para a química, né, a alquimia, química, né, no caso. A alternativa correta é atribuir regularidade matemática aos fenômenos naturais. A do Galileu foi justamente criar através do conhecimento da matemática, explicava, né, que sistematizava os fenômenos naturais. Questão 57 apresentava a visão de um zoólogo, que é o Dawkins, né, que ele é conhecido por apego ao evolucionismo, né, ele é e um paleólogo, que é o Sam Morris, que ele já ser evolucionista e dialoga com algumas propostas religiosas. O conflito de opiniões, dois cientistas ilustra a oposição entre alternativa A, duas visões filosoficamente baseadas na física. Os autores não desenvolvem um diálogo sobre metafísica, no caso. Alternativa B, duas visões anticientíficas sobre a origem do universo. De forma alguma, ambos cientistas, né, que possuem a sua fundamentação na teoria da seleção natural do Charles Darwin, né. Alternativa C, um ponto de vista ateu e um realista. De forma alguma, né, isso é muito importante na filosofia, na teologia, o agnóstico e o ateu. O ateu, ele nega a existência de Deus, enquanto que o agnóstico considera que ele não pode provar a existência de Deus a todos os convencionais da ciência. Agnóstico e não. Alternativa D, duas interpretações diferentes sobre evolucionismo, que é a alternativa correta, né, porque Dawkins sustenta realmente o evolucionismo de Charles Darwin, pelo seu viés da seleção natural. O paleontólogo ele já considera uma ideia sobre misteriosa habilidade obra de Deus, né, também ao processo evolutivo, né. Então as propostas, né, consideram um evolucionismo. Alternativa E, dois pontos de vista teóricos acerca da origem do universo. Não, o Dawkins ele não se forma alguma numa proposta teológica. Questão 58 apresenta sobre o conhecimento científico a visão de dois filósofos, e o que acontece é uma discussão a respeito da bioética, que é um tema, né, que é justamente discutido sobre as possibilidades tecnológicas dessas no texto permitem afirmar que o aprimoramento visado pelos pesquisadores desvaloriza o progresso técnico. De forma alguma, os filósofos consideram a importância da ciência técnica somente seriam sob um regime político totalitário. De forma alguma, os filósofos, é muito difícil encontrar um filósofo de totalitarismo, né, no caso. Alternativa C, ideais espiritualistas de meditação. Isso não tem contexto, né, no caso. Alternativa D, o caráter voluntário na existência de controvérsias de natureza ética. Em nenhum momento o texto fala sobre experimentos, né? Ele fala sobre engenharia genética, mas menciona diretamente sobre as experiências. Então a alternativa correta é a E. Os recursos estão direcionados ao aperfeiçoamento técnico da espécie humana, que é um consenso realmente do nosso pensamento contemporâneo, né? Questão 59. Sociedade do espetáculo, que é no caso relacionado à sociedade capitalista, é um texto com viés marxista. Então o que acontece é que justamente fala sobre indústria cultural,
e a respeito de um pensador, Guy Debord. Segundo o texto, a mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social, que é a alternativa correta, que é a proposta do pensamento marxista, né? Alternativa B, a padronização da estética do espetáculo restringe-se ao campo da publicidade. Não, em alguns momentos fala sobre política, fala sobre manifestações religiosas, né? A alternativa do espetáculo desempenha papel fundamental na forma da autonomia do sujeito. O marxismo considera, né, que não existe de forma alguma na sociedade capitalista a autonomia do sujeito. Pelo contrário, o sujeito ele é influenciado pelas forças econômicas, né, no caso. Alternativa D, pela base material. Não, o materialismo marxista ele considera que a base material da economia sustenta essa produção de imagens. Alternativa E, o conceito de sociedade realiza uma recontestadora sobre a indústria cultural. Não, a sociedade do espetáculo ela é baseada justamente nesse texto, o conceito ele se fundamenta na indústria cultural. Questão 60 é uma questão a respeito de Kant. Kant ele é um filósofo moderno que ele considera a importância do sujeito na construção da teoria do conhecimento e fala a respeito da mentira. A mentira pode ser interna ou externa, né, no caso, como menciona. E a ideia, né, justamente de Kant é considerar como que o jeito ele justifica o juízo, né, no caso. Então, como ele considera a construção desse seu juízo. A alternativa correta é a A, porque considera a condenação relativa e sujeita a justificativas de acordo com o contexto. Então, depende do ponto de vista do sujeito que ele considera que existe a mentira externa, que é o julgamento, os seus valores, e ele faz o seu julgamento da chamada mentira interna, né, no caso. Alternativa B, assume que cada ser humano particular representa todo. Tem que tomar um cuidado em relação ao pensamento do Kant, né, que muitas vezes apresenta ideias universais, só que de forma alguma ele considera que a humanidade é sinônimo do ser humano particular. Alternativa C, apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racistas universalistas. De forma alguma, o pensamento do Kant ele é racional e universal, tendência do Kant, vinculando, cara, e não um pensamento desvinculado. Alternativa D, demonstra um juízo condenatório com justificação e motivações religiosas. O Kant ele já superou, é um dos filósofos que já superou todas as influências do comportamento religioso, que tinha muito na moral que era estabelecida pelos filósofos medievais, né, no caso, né. Alternativa E, assume um pressuposto de que a razão sempre é governada pelas paixões. De forma alguma, o Kant ele é um filósofo que é uma tendência muito mais aprimorada da razão, é que a razão, pelo contrário, né, a razão é que governa as paixões, né, no caso da visão do Kant. Alternativa 68 foi a respeito de um filósofo. A última então foi um filósofo da filosofia antiga, ele pensamento baseado em telos. O que é o telos? O telos é o fim, a meta, o propósito. Então tudo tem um propósito. Se basa numa explicação teleológica. Então tudo caminha para uma finalidade. Então, no caso, o alfa em direção ao ômega. Então isso é uma tendência da física. E está relacionado a como que essa filosofia de Aristóteles ela pode fundamentar, pode apoiar as discussões de Charles Darwin e Lamarck, que é a discussão a respeito da teoria sintética da evolução. Considera as características adaptativas dos organismos, a teleologia refuta de Lamarck no que concerne a atenção dos chega a refutar a adaptação. Então, não refuta a adaptação de Lamarck, né, no caso. O correto é a B, que contribui para a explicação da origem da viabilidade a partir da ocorrência de mutações. Então, existe uma discussão a respeito do evolucionismo, né, que muitas vezes muitos genéticos discordam, né, que existe um grande debate na biologia a respeito do evolucionismo, evolução sequencial e as mutações, no caso. Alternativa C, contraria as fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução. É aquela ideia básica que Aristóteles ele é lá da Grécia Antiga, então ele não pode contrariar uma teoria sintética que já é muito mais
avançada, né, no caso, né, do século IX, né, e principalmente foi muito discutida ao longo do século XX, né, no caso. A alternativa detalha as explicações da teoria sintética da evolução quanto ao resultado da ação da seleção natural. O pensamento aristotélico ele não fundamenta nessa teoria do Charles Darwin, que é a seleção natural, né? E a alternativa E sustenta tanto as ideias evolucionistas de Lamarck como as de Charles Darwin. O conhecimento básico da biologia já desconsidera essa alternativa, porque Lamarck ele era da adaptação, ele não era da evolução, né, como era o Charles Darwin.